Ele chegou sozinho, com a roupa suja de estrada e um pedido simples: me vê uma pinga. Ninguém sabia quem ele era, mas em poucos minutos, aquele homem calado se tornaria o centro de uma humilhação pública, diante da elite mais arrogante de Ribeirão Preto. Riram da sua roupa, zombaram da sua presença e exigiram que ele fosse embora. Afinal, naquela noite, estavam todos ali para homenagear um fazendeiro poderoso, o tal Rei do Café. O que ninguém esperava é que aquele peão não era qualquer um. E quando ele resolveu abrir a boca, disse uma frase tão forte, tão certeira, que o salão inteiro ficou mudo. O que aconteceu naquela noite virou história. Uma lição que mostra que status não se veste, se constrói. E que tem gente simples por fora, com um império inteiro por dentro. Fique até o fim e descubra como um simples peão calou milionários com uma única resposta. Ribeirão Preto cintilava naquela sexta-feira quente, como se o calor subisse da terra junto com o orgulho da elite rural. O relógio marcava 8 da noite, quando os primeiros carros importados começaram a estacionar diante do bar Morada Nobre, um dos mais caros e exclusivos da cidade. O chão de mármore recém-polido refletia os sapatos engraxados, os ternos bem cortados e os sorrisos pretensiosos. Ali dentro, o ar era frio pelo ar-condicionado, mas quente de vaidade. Taças tilintavam, os garçons deslizavam entre as mesas com bandejas cheias de espumante francês e canapés de nomes difíceis. Riam alto, falavam sobre cotação da bolsa, expansão de fazendas, carros novos, filhos estudando na Europa. Era uma noite para exibir vitórias, não sentimentos. No centro do salão, uma mesa maior chamava a atenção. Nela estavam os homens mais ricos da região, fazendeiros, exportadores, políticos com o nó da gravata mais apertado que o senso de humildade. Mas um nome ecoava acima dos outros: Doutor Vicente Silveira, conhecido como o Rei do Café. O anfitrião da noite. Com cabelos penteados para trás, sorriso treinado e anel de ouro no dedo mindinho, Dr. Vicente agradecia os aplausos com a mesma naturalidade com que servia o champanhe. Tinha bilhões em pés de café espalhados por 4 estados. Era o tipo de homem que entrava em qualquer lugar sendo olhado e olhava os outros de cima. A comemoração era em sua homenagem. A nova safra havia batido recordes, as exportações iam bem e o nome dele tinha acabado de sair na capa de uma revista agropecuária. Os presentes falavam nele como se fosse um rei de verdade e ele aceitava o papel com gosto. Tudo estava no seu devido lugar. A música instrumental ao fundo, o ambiente cheiroso de perfume caro e madeira encerada, os risos forçados, os elogios calculados. Um teatro de riqueza, encenado para os iguais. Mas naquela noite perfeita, algo estava prestes a desalinhar o cenário. Algo pequeno, imprevisível e absolutamente fora de roteiro. Porque, como a vida gosta de fazer com quem se acha intocável, um homem comum estava prestes a entrar, e com ele vinha uma verdade que não podia ser ignorada. A porta do bar se abriu com um rangido discreto. Por ela entrou um homem só, caminhando devagar, como quem não tem pressa, mas também não tem medo. Vestia uma camisa xadrez desbotada, parcialmente aberta no peito, calça jeans puída e botas marrons cobertas de pó vermelho. O chapéu de feltro, molhado pela garoa fina que começara a cair lá fora, descansava em sua mão esquerda. Os olhos eram escuros, firmes e varreram o ambiente sem arrogância, apenas observando. Ele passou pela hostess sem hesitar. Ela abriu a boca para dizer algo, mas parou. Havia algo na postura daquele homem que a fez recuar. Não era grosseria. Era presença. Os primeiros olhares surgiram como fagulhas. Um garçom vacilou com a bandeja ao vê-lo. 2 mulheres trocavam taças de espumante e cochichos. Na mesa central, o herdeiro de Vicente Silveira, um rapaz de blazer bege e cabelo penteado com gel, franziu a testa e comentou alto o suficiente para ser ouvido. Lá vem mais um perdido. Deve ter errado o caminho do boteco. O homem caminhou até o balcão, olhou para o garçom e pediu: me vê uma pinga, daquelas boas para cortar a friagem. O pedido simples cortou o ar como faca em veludo. Um silêncio rápido se formou, como se ninguém esperasse ouvir aquela palavra ali dentro.
Pinga. No templo dos rótulos importados e do vinho decantado, aquele som era profano. Você tá no lugar errado, parceiro, murmurou um dos engravatados da mesa ao lado, sem nem erguer os olhos do celular. Mas o homem não se abalou. Sentou-se no banco alto, deixou o chapéu sobre o balcão e esperou calmamente, enquanto seus olhos, atentos, captavam tudo. O sarcasmo, os sorrisos tortos, os copos meio cheios tremendo levemente nas mãos macias dos milionários. Ali estava ele, um peão sujo de estrada, no meio de ternos italianos, canapés de salmão e olhares que medem os outros pelo preço do relógio. E sem saber, aquele salão elegante acabara de receber uma visita que mudaria o tom da noite, e o orgulho de todos os que ali se achavam intocáveis. Sentado ali, entre bancos polidos e garrafas com nomes estrangeiros, o homem parecia deslocado, mas não desconfortável. Enquanto os outros ajeitavam o colarinho, ele soltava o corpo como quem não devia nada a ninguém. O banco alto parecia pequeno para suas costas largas, firmes de quem conhece o peso do mundo sem precisar dramatizar. As botas, rachadas pelo tempo, ainda guardavam terra recente. A calça, marcada pelo vinco de celas e caminhadas longas, terminava sobre solados gastos. A camisa xadrez, mesmo suada, estava abotoada com cuidado, como se ele ainda respeitasse a ocasião, mesmo sabendo que ela não o respeitaria de volta. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos. Negros, tranquilos, profundos. Não havia submissão neles, nem raiva. Apenas certeza. Um tipo de olhar que não mendiga a atenção, mas a conquista. Ele não desviava, não encarava, apenas via. O garçom trouxe a dose, hesitante, como se servir aquele homem fosse um erro. Ainda assim, o peão agradeceu com um aceno curto de cabeça. Levantou o copo, olhou o líquido transparente contra a luz dourada do bar e tomou num gole só, sem pressa e sem pose. Longe dali, na mesa central, o herdeiro de Vicente Silveira olhava com desprezo mal disfarçado. Seu nome era Eduardo, mas era conhecido pelos amigos como Dudu Silveira. Jovem, bonito, seguro demais de si. Crescera em berço de fazenda, mas nunca pisara no barro. Seu mundo era feito de cifras, festas, leilões chiques e títulos herdados. Ele não gostava de interrupções, e muito menos de gente que, na sua opinião, não sabia seu lugar. "Pai, isso aqui tá virando o que agora? Circo rural?" comentou, erguendo o queixo em direção ao peão. Dr. Vicente não respondeu. Continuava sorrindo para os outros convidados, mas os olhos, disfarçados, já observavam o homem no balcão. Ninguém sabia o nome dele, ninguém o reconhecia. Mas havia algo ali que incomodava, como um cheiro de chuva antes da tempestade. A dose de pinga ainda descansava no fundo do copo quando a provocação ganhou volume. Na mesa principal, entre uma gargalhada e outra, Eduardo Silveira se levantou com um gesto teatral, chamando a atenção de metade do salão. Segurava uma taça de espumante com uma das mãos e estufava o peito como quem encenava um papel antigo, o de filho do rei. "Boa noite a todos, boa noite", disse levantando o tom com o sotaque forçado de quem estudou fora e desaprendeu de onde veio. "Queria só pedir desculpas ao nosso querido anfitrião, doutor Vicente, por esse contratempo ali no balcão." Alguns convidados sorriram de canto. Outros desviaram o olhar, desconfortáveis, mas ninguém se opôs. "Estamos aqui hoje para celebrar o agronegócio de verdade, minha gente. As famílias que construíram esse país, que investem, que exportam, que têm nome. E de repente, entra um cidadão de bota suja, pedindo pinga como se tivesse em qualquer boteco de beira de estrada." Ele riu sozinho. "É pedir demais para o nosso ambiente." O peão, imóvel, escutava tudo com a mesma expressão de antes. A mão ainda sobre o balcão. Os olhos firmes. Eduardo deu mais um passo em direção a ele. "Senhor gerente?" disse, agora voltado ao dono do bar, com um tom que misturava ordem e desprezo. "Não seria o caso de manter o nível da casa? Ainda mais hoje, com meu pai aqui, o maior produtor de café da região, o homem que vocês todos chamam de rei." Nesse instante, os aplausos pipocaram.
uns por vergonha, outros por conveniência. O próprio Vicente, pego de surpresa, ergueu a taça e tentou suavizar. Vamos manter a elegância, Dudu. Mas o dano estava feito. No centro do bar, entre o brilho das taças e o tilintar das moedas invisíveis que regem a vaidade, um homem simples havia sido exposto como intruso. E mesmo sem dizer uma palavra, ele já começava a construir a resposta que o salão jamais esqueceria. O salão, por um instante, pareceu congelado. As risadas anteriores viraram apenas ecos vagos, engolidos por um silêncio constrangedor. Os garçons se entreolhavam sem saber se continuavam servindo. O dono do bar, vermelho feito um pimentão em dia de calor, ajeitava a gravata enquanto fingia não ouvir a tensão crescendo. Eduardo Silveira, agora no centro da cena, caminhava devagar até o balcão, como um touro jovem se achando invencível diante do público. A cada passo, fazia questão de mirar os olhos nos convidados, buscando aprovação, ou pelo menos aplausos mudos. Alguns retribuíam com sorrisos falsos, outros apenas baixavam os olhos. Parou a 1 metro do homem da pinga. "Escuta aqui, meu senhor", disse com um sorriso frio, quase ensaiado. "Não sei de onde o senhor veio, mas esse lugar aqui não é o tipo de ambiente que aceita qualquer um. A gente tem padrão." O peão virou-se devagar, não com raiva, mas com um tipo de calma que só quem já viu o mundo girar demais sabe ter. Observou o rapaz de cima a baixo, como quem mede o tamanho da prepotência com um olhar só. "E hoje", Eduardo prosseguiu, elevando a voz, "nós estamos homenageando um homem importante. Um homem que tem bilhões de pés de café plantados nesse país. Que gera empregos, exporta, põe Ribeirão no mapa. Então, com todo respeito, eu vou pedir que o senhor termine sua bebida e se retire. O ambiente não condiz com a sua origem." O dono do bar pigarreou, tentando evitar o constrangimento. "Se o senhor preferir, claro, podemos servi-lo numa mesa externa." A frase soou como uma sentença. Separar, isolar, esconder. O salão inteiro agora acompanhava a cena. Uns fingindo conversar para não se comprometer. Outros atentos, esperando para ver até onde aquele homem aguentaria ser diminuído. Mas ele não reagia. A mão direita segurava o copo vazio, com firmeza. A esquerda descansava sobre o balcão. Seu corpo permanecia ereto. Seu silêncio, agora, já não era passividade, era escolha. E era pesado. Pesado como o gado que ele carregava nas costas. Como os anos de lida que cada ruga do seu rosto contava sem pedir licença. Até que ele respirou fundo. E se moveu. Mas não em direção à porta. O homem se virou por completo. Ficou de frente para Eduardo, ainda calmo, ainda firme. Seus olhos, antes apenas atentos, agora estavam mais escuros. Não de ódio, mas de algo mais profundo, dignidade intacta. E foi isso, mais do que qualquer palavra, que começou a incomodar. Eduardo engoliu em seco. Não esperava aquele olhar. Esperava submissão, constrangimento, ou até raiva, qualquer coisa que confirmasse sua superioridade. Mas o que encontrou ali foi outro tipo de força, silenciosa, madura, irremovível. O bar inteiro se calou. Nem os talheres tilintavam mais. Os garçons pararam de circular. O dono do bar, ao fundo, apenas limpava um copo minutos, como se aquilo livrasse da responsabilidade. Doutor Vicente, o tal rei do café, permanecia sentado, mas não sorria mais. O olhar dele estava cravado na cena, e não era de aprovação. A humilhação pairava no ar, mas já não estava mais sobre os ombros do homem simples. Começava, pouco a pouco, a recair sobre aqueles que a provocaram. Porque quando alguém é atacado e responde com altivez, o embaraço muda de lado. O peão limpou a boca com o dorso da mão, repousou lentamente o copo sobre o balcão e ergueu a voz, não em tom alto, mas em volume suficiente para preencher todo o ambiente. "Posso falar agora?" O som da pergunta atravessou o salão com o peso de um trovão abafado. Ninguém respondeu. Nem Eduardo. O homem ajeitou o chapéu ao lado do corpo e deu um passo à frente. O chão de madeira rangia sob as botas sujas de terra, mas, naquele momento, nenhuma presença era mais sólida do que a dele. Todos sabiam. Sentiam.
Aquele silêncio não era de derrota. Era o prenúncio da virada. O homem puxou o banco de lado com calma, virou-se em direção à plateia silenciosa e encarou não só Eduardo, mas todos os rostos ao redor. Os que riram. Os que omitiram. Os que se calaram. O salão, de repente, parecia pequeno demais para tanto orgulho reunido. E então, ele falou: "É bonito, né? Essa roupa arrumada, esses copos brilhando, esse chão cheiroso. Eu até admiro. Trabalhei muito a vida inteira para entender o valor das coisas boas." A voz era grave, pausada, com o tom de quem não tem pressa porque tem razão. "Mas o que me espanta aqui não é o luxo. É a arrogância. É esse costume feio de medir o outro pelo que ele veste, e não pelo que ele é." Olhou nos olhos de Eduardo. "Você falou que isso aqui não é lugar para mim, que eu não pertenço a esse ambiente, e que seu pai é o rei do café." Fez uma pausa e completou: "Pois escuta com atenção, porque eu não vou repetir." Deu um passo à frente. O bar inteiro se inclinou sem perceber, como se o próprio espaço cedesse à força da verdade. "Cada pé de café que seu pai planta nesse chão, eu amarro um boi meu. Cada hectare que ele exporta em saca, eu cubro com gado da minha invernada." Um suspiro coletivo percorreu o ambiente. Mas ele não terminou. "E se for para falar de riqueza, eu aposto com qualquer um aqui, peão não tem diploma, mas tem palavra. E palavra vale mais do que qualquer aplauso comprado." O silêncio que se formou depois disso não era constrangido. Era reverente. Eduardo tentou rir, mas não conseguiu. Doutor Vicente baixou os olhos pela primeira vez na noite. E o homem, agora dono da palavra e do respeito, recolheu seu chapéu com delicadeza, como se encerrasse uma cerimônia sagrada. A resposta, que ninguém esperava, havia sido dada. E ninguém ali jamais esqueceria o gosto dela. O peão repousou o chapéu sobre a cabeça com lentidão quase cerimonial. Enquanto isso, o salão inteiro permanecia imóvel, como se ninguém soubesse ao certo se aquilo era real, ou apenas o eco de algo que jamais deveriam ter subestimado. "Cada pé de café, um boi meu", repetiu ele, mais baixo, quase como quem fala para si mesmo. Mas todos ouviram. Eduardo deu um passo para trás, sentindo o peso da própria arrogância cair sobre os ombros pela primeira vez na vida. Tentou falar algo, mas a garganta seca traiu seu impulso. Sua taça ainda estava erguida, mas agora tremia discretamente entre os dedos. O homem simples virou-se então para o garçom, que observava a cena sem saber se deveria intervir ou reverenciar. "Quanto deu minha pinga?" "5 cruzeiros, senhor", respondeu o garçom, sem levantar os olhos. O peão enfiou a mão no bolso e tirou uma nota amassada de 1000 cruzeiros. Colocou-a sobre o balcão com a calma de quem já viu notas maiores, mas não precisa mostrar. "Pode ficar com o troco." Olhou de novo para Eduardo, sem hostilidade. "E da próxima vez que achar que homem se mede por gravata, vai lá em Andradina. Pede para visitar minha invernada. Conta os bois, um por um. E depois a gente conversa de igual para igual." A última frase foi dita com doçura, mas pesava como um tijolo. Nesse momento, até os que haviam rido no começo começaram a aplaudir, timidamente no início. Depois, com mais firmeza. O som das palmas encheu o bar, abafando qualquer resto de orgulho ferido. O peão ajeitou a gola da camisa, virou-se de costas e caminhou até a porta. As botas batiam firmes no chão encerado. A cada passo, deixava um rastro não de sujeira, mas de verdade. Quando a porta se fechou atrás dele, ninguém ousou dizer mais nada. Porque, naquela noite, o rei não foi o do café. Foi o do gado. E ele nem precisou gritar para ser ouvido. Quando a porta do bar se fechou atrás do peão, o som ecoou seco, como o ponto final de uma história que ninguém esperava ouvir. Mas ali, parado entre os espelhos e as taças meio vazias, ficou um rastro invisível, um desconforto difícil de engolir. As palmas cessaram. Não por constrangimento, mas porque ninguém sabia o que fazer depois daquilo. Era como se a presença dele ainda ocupasse o espaço, mesmo ausente. Como se o silêncio agora pertencesse a ele. Eduardo, ainda em pé, estava pálido. A taça tremia. Os olhos perdidos buscavam algum olhar de apoio, mas não encontravam. Seus amigos evitavam encarar. Até os garçons pareciam se afastar,
como quem reconhece, em silêncio, quem perdeu a razão. Na mesa central, Dr. Vicente Silveira permaneceu quieto. Estava sério, o que já era raro. O rei do café observava a madeira do balcão como se ali houvesse algo escrito que ele nunca tinha visto. Pela primeira vez, a coroa invisível que costumava carregar parecia pesar em sua cabeça. Ele respirou fundo, ergueu-se devagar, sem dizer palavra, caminhou até o caixa. Entregou uma nota dobrada ao garçom e pediu a conta. Só isso. Eduardo tentou acompanhá-lo, mas o pai apenas disse: "Vamos." As demais mesas começaram a se esvaziar lentamente. Não havia mais clima para festa, nem para riso. O champanhe ficou quente. Os canapés perderam o gosto. O luxo do ambiente, antes vangloriado, agora parecia excessivo, quase ridículo, diante do que todos haviam presenciado. Porque, no fundo, todos sabiam. Não tinham assistido a uma briga. Tinham assistido a uma lição. E cada um sairia dali levando uma parte daquela frase gravada na mente. Cada pé de café, um boi meu. Do lado de fora, a noite seguia abafada, com uma garoa fina que mal molhava o chão, mas trazia o cheiro bom da terra. O peão caminhava sozinho pela calçada escura de Ribeirão, as botas marcando o ritmo lento de quem não fugia, nem corria, apenas seguia seu rumo. Na mão direita, ainda segurava o chapéu. Na esquerda, um maço de cigarros barato que ele nem chegou a acender. Não precisava de fumaça para desaparecer. Ele já havia dito tudo o que tinha para dizer. E agora, como sempre, voltava para o silêncio. Enquanto isso, dentro do bar, o garçom ainda observava a nota de 1000 cruzeiros sobre o balcão. Os dedos hesitavam antes de recolherem o dinheiro, como se ele tivesse outro peso, o peso de uma verdade difícil de ignorar. No verso da nota, rabiscado a caneta, havia algo escrito. 3 linhas simples, rápidas, diretas. Quem quiser saber mais de mim, que vá até Andradina. Procure a estrada velha de terra. Perto dela, tem um gado e um rei. O papel foi passado discretamente entre os garçons, depois entre os funcionários do bar, até chegar ao gerente. Quando leu, não disse nada, mas dobrou a nota com cuidado, como quem guarda algo importante. Naquela mesma semana, o bilhete se tornaria conversa de mesa em toda a cidade. Uns duvidaram. Outros juraram que já tinham ouvido falar dele. Alguns começaram a perguntar: será que é verdade? Mas os que estavam lá, os que viram com os próprios olhos, sabiam. A verdade não estava no gado, nem no dinheiro. Estava na forma como ele olhou nos olhos de um homem arrogante, e não abaixou a cabeça. Na forma como pagou a pinga com 1000 cruzeiros e deixou o troco, como quem não precisa provar nada a ninguém. E no jeito como saiu, sem pressa, sem raiva, sem pedido de desculpas. Como só os grandes fazem. A cidade de Andradina acordou como sempre, sol forte, cheiro de capim molhado e o barulho do gado vindo do curral. Mas naquela segunda-feira, algo estava diferente. Na padaria do centro, 2 homens comentavam o que leram no jornal regional. No açougue, um rapaz mostrava no celular um áudio que circulava nos grupos de fazendeiros. Na rádio da cidade, o locutor não aguentou e abriu o programa com a frase que já virava lenda. Cada pé de café, um boi meu. O nome do homem ainda era incerto para alguns. Uns diziam que ele era filho de um tropeiro antigo, outros juravam que ele havia enriquecido sozinho, sem nunca pisar num banco. Mas uma coisa todos concordavam: ele morava ali, em algum canto de terra grande, longe do asfalto e perto do respeito. Logo, os curiosos começaram a aparecer. Gente de fora, engravatados que vinham pela estrada de chão batido tentando descobrir onde ficava a invernada do rei do gado. Alguns riam no começo. Outros duvidavam. Mas bastava cruzar a porteira e enxergar o que havia do outro lado. Campos intermináveis, bois de raça espalhados como pedra preciosa no pasto, cercas bem cuidadas e um silêncio digno. E no meio disso tudo, ele, chapéu baixo, camisa de manga longa, olhar firme e as mãos ainda marcadas de trabalho. Nunca gostou de dar entrevista. Nunca pediu holofote. Quando perguntavam se era verdade o que aconteceu no bar, ele respondia com o mesmo tom de sempre. Verdade não se grita, se mostra. E voltava pro lombo do cavalo. Na cidade, sua fama virou mais do que história. Virou exemplo. Não pelo dinheiro, mas pelo jeito de andar.
pela forma de olhar nos olhos, pelo silêncio que carregava a força de quem sabe o próprio valor. E foi assim que, sem fazer alarde, o homem que pediu uma pinga no meio da granfinagem, virou lenda viva.